Bom dia, alunos. Espero que estejam com saúde nestes tempos. Hoje estudaremos as diferenças entre os pronomes pessoais tu e você. Comecemos. Não é necessário falar muito sobre o pronome pessoal você, uma vez que é o mais utilizado no Brasil e, pelo mesmo, o mais estudado no nosso contexto. Mas será bom aclarar algumas questões sobre ele. O pronome você, no Brasil, é utilizado para dirigir-se a pessoas conhecidas ou com quem temos familiaridade. Por exemplo, amigos, pessoas da mesma idade, membros da nossa família e outras. Porém, no resto do mundo lusófono, você usa-se como um pronome de tratamento, isto é, para dirigir-se a desconhecidos e, em geral, a pessoas merecedoras de deferência. Agora, o pronome tu é usado da mesma maneira que o pronome você no Brasil, isto é, para dirigir-se a pessoas da mesma condição social e pessoas familiares. Desta maneira, é usado em todo o mundo lusófono, especialmente fora do continente americano. Desta forma também é usado formalmente em algumas partes do sul do Brasil e em algumas outras comunidades. Além do caso anterior, o pronome tu é amplamente usado no Brasil, mas na linguagem coloquial, isto é, expressões cotidianas. Isto acontece, por exemplo, quando são misturados os dois pronomes nas conversas coloquiais. O caso mais visível do uso do tu no Brasil dá-se no sotaque carioca. Isto se deve a que os falantes do Rio de Janeiro sonham usar o pronome tu quando falam, porém, conjugam os verbos como se estivessem falando com o pronome você. Por exemplo, tu foi ao banco. Para os estudantes, o mais importante é identificar como se usam estes pronomes, segundo o sotaque que fala, e, se usam seguir falando com ela sem misturar. Agora que sabemos isto, vamos aos exemplos. Agora falemos então dos pronomes derivados do pronome pessoal tu. Estes pronomes derivados podem ser classificados em 4 tipos. Primeiramente, o pronome de objeto direto ou oblíquo. Te. Por exemplo, vi-te ontem na estação de comboio. Agora, este pronome usa-se quando o pronome tu é o objeto direto do verbo. Isto é a coisa ou pessoa que recebe diretamente a ação do verbo. Depois, os pronomes de objeto indireto. Te, ti, contigo. Por exemplo, este carro é para ti. Agora, também no pronome te pode ser usado como pronome de objeto indireto. Mas isto acontece quando a pessoa tu é o objeto indireto, isto é, recebe indiretamente a ação do verbo. Nos outros casos, isto é, ti contigo, só acontecem quando o pronome é precedido por uma preposição. Depois, o pronome reflexivo te. Exemplo, não te vejas no espelho o tempo todo. É usado, como já estudamos, quando a mesma pessoa efetua uma ação sobre ela. Por isso é reflexivo. E por último, os pronomes possessivos. Isto é, os pronomes que indicam uma relação de propriedade com alguma coisa. Isto são teu e tua. Exemplos, teu carro, tua casa. Também observemos as diferenças em conjugação entre os dois pronomes pessoais, isto é, tu e você. Agora, a diferença principal com o pronome tu é que os verbos terminam em s, não é? Isto acontece na maioria dos tempos e modos. Por exemplo, no presente, tu compras. No pretérito imperfeito, tu compravas. No futuro, tu comprarás. Uma exceção, por exemplo, é o pretérito perfeito, no qual é tu compraste. Então, agora vemos que não termina em s o verbo. Mas é uma exceção. Por exemplo, o mais perfeito é tu compraras. O condicional, comprarias. No subjuntivo, é a mesma coisa. Que
tu compras, se tu comprasses, não é? Mas agora começa o interessante. No futuro do subjuntivo e no infinitivo conjugado, a terminação é es. Quando tu comprares, quando tu fazeres, quando qualquer coisa, a terminação é es. E por último, no imperativo, também é uma exceção. Porque o verbo não termina em s, termina numa vogal, que depende do tipo de verbo. Mas no verbo comprar, é tu compra. Bem, agradeço a atenção e até logo.